Você se arrepende ou perece? Agora lamento. Não, não lamento. Não, não lamento. Não. Retiro o que foi dito. Eu amo as pessoas, porém eu as amo muito para vê-las cair num mergulho de cabeça assim. Se Deus quiser, eu darei continuidade a isto um pouco mais adiante na semana. Agora, para vocês, mães que são mães, apenas uma palavra para vocês antes de ir. Deus as abençoe. Criem seus filhos corretamente. Nós daremos continuidade a esta invasão. Nós temos que entrar nos lares ainda, em muitos lugares, as escolas e por fora nos lugares com isto. Nós tomaremos isto. Porém, a invasão dos Estados Unidos, o diabo tem tomado controle dela. Não tenha medo da Rússia, a Rússia não tem nada a ver, nós mesmos estamos causando isto. Nossa própria podridão bem entre nós. Isso é correto. Você sabe, os Estados Unidos têm mais casos de divórcio do que todo o restante do mundo. Mais divórcios. Pense nisto. Não é horrível? A maternidade tem sido rompida. As mães não permanecem mais em casa com seus filhos como costumavam fazer. Elas têm que ter um emprego. Aqui outro dia, um certo homem de mercearia nesta cidade estava falando comigo sobre isto. Essas mulheres trabalhando nessas fábricas públicas, essas jovens mulheres casadas com um monte de criancinhas, elas têm babás cuidando de seus bebês. Elas trabalham nesses lugares públicos. Disse... Havia duas delas ali de pé que haviam sido dispensadas em seus serviços públicos. Disseram, não se preocupe, nós de uma forma ou de outra conseguiremos nos arranjar. Oh, que hora de prostituição tão próxima. Seguramente, o diabo já lhes disse que elas são os patrões de casa. Elas farão o que seja do seu próprio jeito. Elas farão o que elas desejarem. E você tire isso delas se você puder. Há somente uma coisa que pode tirar isso delas. Isso é o altar. Diante de Jesus Cristo, uma antiquada religião de torrente de lágrimas que deixe os seus corações quebrantados e as deixe em pedaços. E faça delas o que deveriam ser. Isso é correto. Elas talvez pensem que eu sou apenas uma velha pessoa antiquada. Porém, o dia quando você estiver morrendo, meu irmão e irmã, você compreenderá que eu lhes disse a verdade. Isso é correto. Ela está acontecendo, a invasão. A hora está aqui. Agora sim, uma hora de decisão também. Uma hora de decisão. Não de vir à igreja, porém uma hora de decisão se você vai servir Cristo ou permanecer morno em sua igreja. E isso é correto. Há muitos membros da igreja. Se todos os membros ou as pessoas da América que professam ser cristãos fossem verdadeiros cristãos, cristãos nascidos de novo, irmão, nós estaríamos tão seguros quase quanto você estaria no céu. Problema mortal, sim, senhor. As enfermidades deixariam esta terra. Tudo mais. Não seria bom descer a rua a ver que uma dama se aproxima e um homem... Como vai, irmã? Bom dia, irmão. Desce, não há... Você não tem nenhuma preocupação sequer. Tudo está bem mesmo. E o companheiro chega na esquina da rua, ao invés de tentar atropelá-lo, ele pararia. Está bem, irmão, está bem. Você tinha... você antes de mim. Veja, você apenas preferir. Não seria isso maravilhoso? Nós vamos ter isto. Porém, isso é no milênio, irmão. O dia já está vindo. Isso é correto. Deste modo, agora, nós não... Eu estava em nossa vizinhança aqui o outro dia. Nada contra a nossa vizinhança. Porém, eu posso notar as nossas criancinhas. A esposa estava chorando. Um certo médico desta cidade, sua menininha andava em companhia de minha menininha. E elas se gostavam muito. Até que se descobriu que o nome dela era Branham. E ela era filha do reverendo Branham. Isso pôs fim a isso. A menininha não pôde mais sair com a minha menininha. Que coisa, eu pensei. Bom, está bem. Alguns dos pequenos vizinhos correram até ali e disseram: bom, estava bem. Então foram ao seu pastor. Não me diga que não. Você sabe, eu tenho uma maneira de conhecer muitas coisas, veja você. Deste modo, eles foram ao seu pastor e disseram: sabe, há um homem que vive em nossa vizinhança, é muito bom para os nossos filhos. Disseram: é o reverendo Branham. Ele os apanha, os leva em sua caminhonetazinha e os leva para passear. Disse: bem, nós não temos nada contra o reverendo Branham. Ele é boa pessoa, porém, vejam vocês, só que ele é uma classe diferente de pessoa da que nós somos. Está vendo?
Eu quisera que vocês não ficassem. Vocês sabem, eu de certo modo não iria. Falem com eles e sejam amigáveis, porém que isso seja o fim. Oh, irmão, minha esposa estava ali de pé chorando. Eu disse, querida, é uma linha de separação. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Ainda que todo mundo ceda, permanece Jesus Cristo. Se eu tenho que ser chamado de fanático, se eu tenho que ser evitado pelo meu parente, meu semelhante e coisas assim, eu ainda escolho Jesus Cristo. Segure na imutável mão de Deus. Quando os amigos terrestres o desampararem, ainda para mais perto dele una-se. Segure-se nele. Deus, deixa-me pregar como nunca. Deixa-me pregar ao homem moribundo como homem moribundo eu mesmo. Deixa-me pregar às pessoas como se nunca tivesse outro sermão para pregar. Deixa-me persuadi-los a virem ao altar com as faces chorando com lágrimas, voltarem ao lar e viverem como cristãos e viverem em sua vizinhança, pararem com toda esta brincadeira e de andar por aí e pular e se comportar de maneira repreensível e atuando desta maneira, irritando-se com isto e indo nessa direção. Oh, não façam isso! Isso é o diabo. Esses espíritos demoníacos vêm sobre os cristãos. Lembrem-se, aqueles ministros ali embaixo, eles eram aqueles profetas. Eles eram profetas. Eles eram homens religiosos oferecendo um sacrifício. Eles eram simplesmente tão religiosos quanto os mestres deste dia. Porém, irmão, eles estavam bem distantes de conhecerem a verdade. Não está vendo quão religioso o diabo é? O diabo não é nada de coisa enorme como o comunismo, tudo contra o cristianismo. Não é. Isso é simplesmente tudo do diabo, seguramente. Porém, não é o anticristo. O anticristo é muito religioso. Muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso. Um povo religioso que crucifica. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías. É o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus. Lembre-se, eu tenho lhes advertido. Eu tenho lhes dito, eu não estou falando tanto sobre catolicismo e batista e metodista. Eu estou simplesmente falando sobre povo que é o povo da santidade, exatamente abaixo destas linhas aqui. Veja isso hoje, como isso se mostrou e está parado no drama. Oh, que coisa! Eu deveria entrar nisso qualquer hora, e meu coração fica dilacerado dentro de mim. Ali de pé com um velho banjo, tocando aquele velho banjo e tocando uma velha rabeca assim. É este o vaqueiro do Texas fulano de tal? Eu não tenho nada contra o homem. Porém, isso é dali de fora no mundo ali fora. Correto. Eu preferiria permanecer, irmão, sem nem mesmo nada, e absolutamente nada, a não ser apenas permanecer e levantar as minhas mãos e dizer, Jesus, mantém-me perto da cruz. Sim, Senhor. A consagrada cruz eu levarei até a morte me libertar. Então ao lar irei, uma coroa usar, pois há uma coroa para mim. Para vocês, mãezinhas, aqui esta manhã, que têm sido verdadeiras mães, e eu sei que há muitas de vocês. Eu penso, cada uma de vocês. Deixe-me dizer-lhes algo. Deus os abençoe. Vocês são o 5º evangelho, eu penso. Deixe-me dizer-lhes agora uma coisa para os seus filhos, apenas uma coisinha. Porque o irmão Neville provavelmente pregará sobre a mãe hoje à noite, ou quem quer que seja. Um de nós que pregue, está bom, sobre as mães. Porém, ouça, deixe-me perguntar-lhes algo. Lembre-se, quando Moisés era um menininho, foi uma mãe que lhe deu a sua instrução. Foi uma mãe pia que colocou o pequeno Moisés sobre os seus joelhos e disse, Moisés, lhe ensinou tudo. Ele era o professor dela, ou ela era a sua professora, melhor dizendo, sob Faraó. E disse agora estas coisas, disse, Moisés, algum dia você vai libertar os filhos de Israel. Você é o rapaz que foi chamado. Mantenha-se puro e limpo do mundo, pois você é esse tal. Você é esse tal. Não há nenhum outro lugar que nós conheçamos onde ele alguma vez fosse a algum seminário, algum ensinamento de modo algum, que ele alguma vez recebesse. Ele permaneceu exatamente no palácio do faraó, o qual era um pagão,
porém sua mãe o ensinou. Essa é uma verdadeira mãe. Ela ensinou-lhe os preceitos do Senhor. Ela lhe disse como ele devia ser santo. Ela lhe disse como e o que ele devia viver e como o que Deus faria por ele. E isto perseverou com Moisés todos os dias de sua vida. E qualquer boa, verdadeira, dedicada mãe é que toma os seus pequeninos, ao invés de enviá-los aos cinemas e bailes e assim por diante desse jeito, e ela os coloca sobre seu colo e lhes ensina sobre o Senhor Jesus Cristo.